Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos ao canal Liverboy, eu sou o Pedro Carioca e hoje vamos para nossa saga aí de vídeos um pouquinho diferentes enquanto estamos em data FIFA. E dessa vez eu trouxe um vídeo para vocês para a gente conversar sobre regras que eu gostaria que fossem implementadas no futebol. Vamos nessa? Vem comigo! E bem rapaziada, antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like para poder fortalecer o canal. Deixe aí nos comentários as regras que vocês gostariam que fossem implementadas no futebol, ou se não há necessidade de mudar nada. Compartilhe com seus amigos e ativa o sininho. Eu tô sentindo que a galera não tá recebendo os vídeos muito bem, parece que o YouTube não tá entregando, então por favor, ativa o sininho e verifica se você viu todos os vídeos no canal, beleza? Vamos para o vídeo! Rapaziada, é o seguinte, antes que vocês venham aqui brigar comigo, reclamar, falar que não tem que mudar nada e tal, eu não sinto que há a necessidade de mudança, tá bom? Isso daqui é só uma brincadeira pra gente poder imaginar. Até porque, cara, o futebol não é um esporte que precisa de sobrevida pra se mostrar interessante. É o maior esporte do mundo e não há dúvidas nisso. Mas com as mudanças que a gente teve no padrão da Champions League, eu fiquei imaginando, né, cara? Pô, e se o esporte realmente mudasse algumas de suas regras? Talvez o formato, enfim. Fiquei matutando um pouco sobre isso e eu achei que eu cheguei em algumas ideias interessantes. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessas ideias. Se é muita loucura minha, se é viável. Eu não acompanho essa parte institucional, tá bom? De regra e tal, se há projeto, se não há. Talvez eu fale algo que já foi mencionado, que não foi pra frente, enfim. É só algo que eu tava pensando e eu queria compartilhar com vocês, beleza? Começando com a primeira regra, que seria a alteração dos minutos em cada tempo. Eu gostaria que fossem 2 tempos de 30 minutos. Nossa, aqui já estragou, esquece, cancela o vídeo. Não, calma. Vou te dar um motivo para isso ser muito interessante. Já é sabido que treinadores, jogadores, muitas pessoas vêm reclamando da quantidade de jogos que tem no calendário, tanto no Brasil, tanto na Europa, enfim, não vamos entrar no mérito de mas naquela época era diferente e tal, vamos falar do agora, tá bom? Eu acho que seria sim interessante ter essa diminuição no tempo para deixar um pouco mais dinâmico e para dar uma aliviada também na questão dos jogadores, cara. Eu sei que eles ganham salários altíssimos, absurdos, que eles têm que jogar mesmo e não sei o que, mas eu vejo com bons olhos uma possível alteração na minutagem de cada tempo. Eu sinto que cada passe, cada chute vai ser mais decisivo ainda. Cada jogada vai ser mais tensa, cada jogada vai ser mais disputada, porque você não tem mais 15 minutos para poder desenvolver algo. E me mantendo na parte do tempo, eu queria falar também sobre uma questão que é complicada e que honestamente eu acho que a gente nunca vai ter controle total, que é com relação às ceras que os jogadores fazem. E aí vem a minha segunda regra que eu gostaria de mudar. Teve falta, teve qualquer coisa que fez o jogo parar, o cronômetro para. Esquece acréscimo, cara. Esquece, é muito problemático, tem muitos jogos que mudou o cenário totalmente por conta de um árbitro que demorou pra apitar ou que apitou muito antes e é delicado. Inclusive seria uma terceira regra, mas como ela é muito curta eu vou mencionar ela já nessa segunda aqui. Pra mim o cronômetro tem que apitar sem depender do árbitro. Bateu o tempo, já era. É um sino, uma sirene super forte. Mas aí Pedro, pô, quem que vai controlar esse cronômetro e tal, não sei o que, porque pô, tem a questão ali do jogo parado, tal, não sei o que. Cara, o árbitro apitou ali, pim, tem um outro auxiliar, uma outra pessoa ali, que ó, opa, árbitro apitou, cronômetro pausado. Outro apito, voltou. Eu acho que seria mais interessante dessa forma, tá bom? Pra evitar cera e tentar evitar polêmicas. Mesmo que polêmica também ajude a manter o esporte vivo, né? Convenhamos. Agora sim, vamos falar da terceira regra que eu gostaria que fosse implementada no futebol. Seria as substituições ilimitadas e também que jogadores que foram tirados possam voltar a campo caso haja necessidade e o técnico queira. Eu acho que isso ia trazer um dinamismo muito maneiro pro futebol, cara. Muito maneiro mesmo. Iria mudar totalmente a forma como os técnicos planejam as suas táticas. Jogadores que são mal aproveitados teriam mais oportunidades e com certeza seria bem bacana de, cara, talvez ver uma história em que o cara começou mal, ele foi retirado de campo e aí, pô, por algum motivo, cara, vai ter que voltar, droga. E aí ele vai lá e sai com o herói, sabe? Faz um gol, dá aquela assistência, aquela jogada, mano. Eu acho que seria incrível essa regra. Essa quarta regra aqui agora que eu vou comentar com vocês não fui eu, tá bom? Foi o ChatGPT que mencionou pra mim, que é bem parecido com o futsal, na verdade. Que se você leva um cartão amarelo, você fica 5 minutos de fora.
Enfim, não precisa ser necessariamente 5 minutos. Eu não sei se eu gosto tanto dessa, tá? Eu acho que existem faltas táticas, né? Que, cara, já é delicado isso, né? E, enfim, pô, perder o cara por 5 minutos também, não sei, traria um peso muito maior pra qualquer falta, né? Com certeza ia ser um negócio bem complicado no futebol. No futebol ia ser muito difícil isso. Nossa, ia dar muita treta, velho. Muita treta, que isso. Mas nada é impossível, né? E a quinta e última mudança que eu gostaria de fazer é encerrar com os pênaltis, cara. Não esquece pênalti, vamos fazer shootout. Shootout é muito maneiro. Eu lembro que a primeira vez que eu vi shootout foi na Supercopa Desimpedidos. Cara, eu me amarrei. Eu acho que é um tipo de minijogo, né? É um minigame. Pênalti é um minigame, convenhamos. Que dá muito mais oportunidade pro goleiro conseguir realmente fazer algo. Claro que, pô, há pênaltis que o mérito é todo do goleiro dele ter defendido e tal, não sei o quê. Mas a responsabilidade é muito mais em cima do cobrador do que do goleiro. Cara, eu acho o shootout mais interessante e seria muito bacana de ver no futebol, cara. Imagina, pô, numa final de Copa do Mundo ter um shootoutzão. Pô, doideira, doideira, bizarrice. Falando em Copa do Mundo, eu vou fazer uma implementação bônus, que seria o gol de ouro. Ter os pênaltis, mas acrescenta uns 15 minutos, tá ligado? Que é gol de ouro, mano. Por exemplo, imagina aquela final Argentina e França com um momento gol de ouro, velho. Pô, ia ser doideira demais, irmão. Doideira demais. Precisa ser só na Copa do Mundo? Não, mas foi o que eu imaginei aqui agora. Porque foi uma das finais mais incríveis do futebol, convenhamos, né? Enfim, videozinho bem curto aqui, mas eu não quero deixar vocês sem conteúdo. Mais uma vez, deixa aquele like. Deixa nos comentários a sua opinião sobre cada uma dessas regras, qual a regra você gostaria de implementar no futebol. E lembrando, pessoal, que é só pra gente brincar, tá? Como eu falei, não acho que há necessidade de implementar nenhuma regra, tá bom? Eu estou muito feliz com o futebol que a gente tem hoje em dia. Mas é interessante a gente trabalhar a imaginação também. Compartilha com seus amigos, não esquece de ativar o sininho e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!